Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos fazer mais exercícios sobre conversão de medidas. No encontro passado, na parte 9 do preparatório, nós tivemos uma explanação toda de como fazer essas conversões. E no encontro de hoje nós vamos apenas resolver exercícios. Serão 5 exercícios, todos da ETEC, retirados de vários vestibulinhos. Em todas as questões, dá uma paradinha no vídeo e tente resolver sozinho. Só depois continue assistindo para ver quais que eram as suas dúvidas e se você acertou o problema. Leia o texto e a tabela para responder as questões de números 35 e 36. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para a redução da morbimortalidade infantil. Permite ainda um grandioso impacto na promoção da saúde integral da dupla mamãe-bebê. Nos primeiros dias após o nascimento, o leite materno é chamado de colostro. O leite de mães de recém-nascidos prematuros é diferente do de mães de bebês a termo. A principal proteína do leite materno é a lactoalbumina e a do leite de vaca é a caseína, de difícil digestão para a espécie humana. A tabela apresenta as diferenças entre o colostro e o leite maduro, entre o leite de mães de bebês a pré-termo e de bebês a termo, e entre o leite materno e o leite de vaca. Bom, conforme a gente vem percebendo nos nossos encontros aí anteriores e hoje também, as provas da ETEC elas possuem textos carregados, textos grandes de ler. Eu confesso que eu não gosto muito desses textos, que a gente acaba lendo um baita texto para tirar uma informaçãozinha de nada dentro dele. Porém, isso é um jogo psicológico que a ETEC faz, que ela quer testar a atenção do candidato, a paciência, se ele sabe realmente retirar a informação correta lá de dentro. Então, o que eu sugiro para vocês? Sempre que tiver esses textos, você leia já com uma certa atenção e na hora que você for para a questão, já vê exatamente o que ele quer. Aí você vai exatamente no texto retirar o que ele está pedindo. Então aqui eu coloquei, do texto. O que me interessou daquele texto? Que a quantidade de lactose do leite materno de um bebê a pré-termo de 4 dias é de 5 gramas por decilitro. Tá? Então aqui uma unidade de medida que a gente viu no encontro 9, decilitro. Que na verdade não estava nem no texto, estava na tabela. O texto ele era destinado mais à questão 35. Nós estamos na questão 36 porque ela fala de conversão de medidas. O que ele quer saber? 80 mililitros de leite materno tem quantos gramas de lactose? Então a primeira coisa que a gente vai observar é que na tabela ele informa para a gente gramas por decilitros. E ele quer saber a quantidade de gramas que tem em 80 mililitros. Isso requer a conversão da unidade. Então vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu no encontro 9. Eu tenho como unidade de medidas o litro. As subdivisões do litro são decilitro, centilitro e mililitro. O que nós temos de informação? Nós queremos saber 80 mililitros, quantos gramas tem. Só que eu tenho a informação dos gramas por decilitros. Então eu vou converter meus 80 mililitros até chegar no decilitro. E para isso nós vamos dar 2 passos para a esquerda. Cada passo para a esquerda que a gente dá é uma divisão por 10. Então sempre que eu vou caminhar na unidade de medida para a esquerda, o número vai diminuir. Então 80 dividido por 10 vai dar 8 centilitros. 8 centilitros dividido por 10 vai dar 0,8 decilitros. Então vamos pensar, aqui está a informação que nos interessa. Eu tenho 5 gramas por 1 decilitro inteiro. Você poderia jogar na regra de 3. Eu acho desnecessário. Por quê? Se são 5 gramas para 1 decilitro inteiro e você não chega a 1 decilitro inteiro, você multiplica. Você vai fazer 5 vezes 0,8. Então vamos completar aqui, 5 vezes 0,8. O resultado disso aqui
é a quantidade de gramas que tem em 0,8 decilitros. Então como é que eu vou fazer essa conta? Não vou nem armar. Vou fazer 5 vezes 8, que dá 40. Uma casa depois da vírgula, então eu vou ficar com 4,0. Então a nossa resposta aqui vai ser 4 gramas. Isso está na alternativa C, que é a alternativa correta. Manuelito comprou uma piscina para seus filhos se refrescarem no verão. A piscina possui 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,20 m de altura. Quantos litros de água são necessários para enchê-la totalmente? 9,2 litros, 18 litros, 9.200 litros, 16.200 litros ou 18.000 litros? Bom, as próximas questões eu fui buscar lá no passado. Tinha bastante questão de conversão de medidas e as mais atuais a gente já viu no encontro passado. Então vamos ver aqui, ó. Ele falou de uma piscina que tem altura 1,20 m, largura 3 metros e comprimento 5 metros. E essa piscina tem o formato de um paralelepípedo. Isso aqui envolve um pouquinho de geometria também. A gente tem que saber fazer cálculos de volumes de figuras espaciais, como o paralelepípedo. Só que é bem simples fazer esse cálculo, né? Para eu calcular o volume de um paralelepípedo, o paralelepípedo tem 3 dimensões. Ele tem um comprimento, ele tem uma largura e ele tem uma altura. Eu pego essas 3 dimensões dele e multiplico todas. Tudo bem? Até aí não tem problema nenhum. Só que as nossas medidas estão em metro e ele quer saber quantos litros de água que cabem lá dentro. Isso vem do nosso encontro passado. Então o que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar que a cada 1 metro cúbico cabem 1.000 litros de água. Isso aqui é muito importante. A gente não pode esquecer. Então uma caixa d'água, por exemplo, que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Vão caber 1.000 litros de água lá dentro. Agora a gente vai calcular o nosso volume em metros quadrados e depois fazer essa conversão. Então vamos lá. Para calcular o volume, eu vou pegar o 5, multiplicar pelo 3 e multiplicar por 1,2. Esse zero não vai fazer diferença nenhuma na hora do cálculo, então eu costumo deixar ele fora. Então nosso volume vai ficar 5 vezes 3 dá 15, que ainda tem que multiplicar por 1,2. E aí vai dar 18. 15 vezes 1,2 dá 18. Então vamos lá. Eu tenho 18 metros cúbicos de capacidade de água dessa piscina. Isso equivale a quantos litros? Então a cada 1 metro são 1.000 litros. Eu vou fazer 18 vezes 1.000. Vou chegar no valor de 18.000 litros, que está na alternativa E, que é a alternativa correta. Os televisores são comercializados de acordo com a medida em polegadas da diagonal da tela. Considerando que 1 polegada equivale a aproximadamente 2,5 centímetros, de quantas polegadas é o televisor que possui a tela retangular abaixo? Comprimento 72 centímetros, altura 54 centímetros. Item A, 26. Item B, 29. Item C, 32. Item D, 36. Item E, 42. Questão 24 da ETEC de 2008 fala sobre um assunto real, que são as polegadas da televisão. Quando a gente vai fazer uma compra de uma TV, a gente compra pela medida de polegada, que é uma medida antiga. Até numa próxima questão aí que nós vamos fazer, tem um pouco da historinha da polegada. E como é que é feita a medida dessa polegada? Ela é feita pelo tamanho da diagonal da televisão. Tá? Então, a diagonal, o que é? A televisão tem o formato de um retângulo, então quando a gente liga um vértice ao outro vértice oposto, passando pelo meio da televisão. E essa medida não é feita em centímetros, ela é feita em polegadas. O problema informou para a gente aqui, olha, 1 polegada é aproximadamente 2,5 centímetros. Tá? Então, a gente tem que descobrir quantos centímetros tem essa diagonal para saber converter depois
para polegadas e saber o tamanho da televisão. Então aqui também vai envolver um outro assunto, que é o Teorema de Pitágoras. Onde se aplica o Teorema de Pitágoras? Em triângulos retângulos. Então quando a gente pega esse triângulo formado aqui na televisão, com a diagonal, comprimento e altura, ele forma um triângulo retângulo, porque ele tem este ângulo aqui de 90 graus, aqui do cantinho. E tendo esse ângulo de 90 graus, os seus lados ganham nomes específicos. Por exemplo, de frente para o ângulo de 90 graus está o que eu quero descobrir, que é o x. Esse lado onde está o x recebe o nome de hipotenusa. Eu coloquei só a abreviação aqui. Os outros dois são catetos. Tá? Enquanto a gente não entra na trigonometria, eles são chamados apenas de catetos. Então, cateto 1, tanto faz, tá? Qual deles eu vou usar, e cateto 2. O Teorema de Pitágoras é muito simples. A gente aprende no 9º ano, mas ele é bem sossegado. Ele diz o seguinte, que o valor da medida da hipotenusa elevado ao quadrado, ele dá exatamente igual ao cateto 1 elevado ao quadrado, mais o cateto 2 elevado ao quadrado. Então é uma igualdade. Então vamos lá. Veja como é simples aqui o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o que eu quero descobrir. Eu não sei ainda. Então vai ficar x elevado ao quadrado, que é igual. Cateto 1, tanto faz, escolhe um deles. Vou escolher o 72. 72 elevado ao quadrado mais cateto 2 elevado ao quadrado. 54 elevado ao quadrado. Então vamos ver. Eu vou evitar fazer essas contas aqui, mas no dia do vestibulinho vocês vão ter que fazer no braço, tá? Então 72 vezes 72. Quanto que vai dar isso? Vai dar 5.184. Aí vocês vão ter que fazer também 54 vezes 54. Isso vai dar 2.916. Agora a gente soma esses dois resultados. Então eu vou ficar aqui x elevado ao quadrado é igual a 8.100. Pelo menos o valor da soma já deu um valor simpático. Por quê? Como eu estou com x elevado ao quadrado do lado esquerdo, eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 8.100 para saber qual é o valor do x. Então, um número que multiplicado por ele mesmo que dá 8.100. Então vai ficar assim, ó, x igual a raiz quadrada de 8.100. E sempre que a gente vai tirar a raiz quadrada sem uma calculadora, o negócio meio que vira um drama, tá? Mas aqui eles facilitaram para a gente porque o valor é bonitinho. Como que eu faço essa raiz quadrada? Eu vou me preocupar com 81. Se fosse 81, a raiz quadrada seria 9. Mas ainda tem dois zeros. Esses dois zeros, quando saem da raiz quadrada, eles viram um zero apenas. Então é o 9, que é o resultado da raiz quadrada de 81, e esses dois zeros viram apenas 1. A medida da diagonal da minha TV é de 90 centímetros. Agora entra a hora da conversão. Então, para eu formar uma polegada, eu tenho que ter 2,5 centímetros. Então eu vou juntando 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 até chegar no 90. Isso é uma conta de divisão. Eu estou dividindo o meu 90 em pedaços de 2,5. Então, para saber quantas polegadas tem, eu vou simplesmente pegar o meu 90, dividir por 2,5. 90 é um número inteiro, 2,5 é um número que tem uma casa decimal. Para a gente fazer a divisão, a gente iguala o número de casas decimais, sem alterar o 90. Como é que eu não altero o 90? Colocando vírgula zero. E aí, quando empatar o número de casas decimais, a vírgula não vai mais fazer parte da minha conta. Então essa conta se transforma automaticamente em 900 dividido por 25. E aí a gente vai fazer do jeito que a gente sabe, no algoritmo da divisão. 900 dividido por 25. Parece difícil, mas é uma conta fácil, porque de 25 em 25 não dá muito trabalho de fazer. Então, quantas vezes o 25 cabe no 90? 25, 50, 75. 3 vezes. 75, a gente vê quanto deu de resto. Resto deu 15.
Falta baixar o zero. Quantas vezes o 25 agora cabe no 150? 25, 50. 75, 100. 125, 150. 36. 6 vezes 25 vai dar exatamente 150. E a nossa televisão, com essas dimensões, ela é uma TV de 36 polegadas. E isso está na alternativa D, que é a alternativa correta. Espero que vocês tenham acertado também. Considere o texto a seguir para responder as questões 8 e 9. A necessidade de medir é quase tão antiga quanto a de contar. Quando o homem começou a construir suas habitações e a desenvolver a agricultura, precisou criar meios de efetuar medições. Para isso, ele tomava a si próprio como referência. Foi assim que surgiram unidades de medidas tais como a polegada e o pé. Veja os seus valores correspondentes em centímetros. Uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Um pé é igual a 30,48 centímetros. Questão 8. O perímetro de um triângulo é de 79,6 centímetros. Dois de seus lados medem 25 centímetros e 16,5 centímetros. A medida do terceiro lado em polegadas é 12, 15, 22, 25, 32. Nós lemos um texto que é referente às questões 8 e 9 da ETEC 2008 do segundo semestre. Então eu já tinha dito que viria aí uma historinha sobre polegadas e sobre pés. Antigamente, quando o homem começou a medir, ele usava partes do seu corpo para fazer essas medidas. É uma coisa que acabou não dando muito certo, porque cada pessoa tem as partes de um corpo de um tamanho. Então, depois precisou padronizar esse tamanho, né? E aí ele deu para a gente aqui no texto que uma polegada equivale a exatamente 2,54 centímetros. A gente fez o exercício da televisão, onde ele arredondou para 2,5. Aqui ele está dando uma medida mais precisa, 2,54 centímetros. E a questão é o seguinte, ele tem um triângulo onde ele informa o perímetro para a gente, 79,6 centímetros, e ele informa a medida de dois dos seus lados, 25 centímetros e 16,5 centímetros. Ele quer que a gente calcule quanto mede o terceiro lado, só que ele quer em polegadas, ele não quer em centímetros. E é mais um exercício de conversão de unidades, onde primeiro a gente vai achar em centímetros. Depois que a gente achar em centímetros, aí a gente converte para polegadas. Vamos lá. Só lembrando para vocês que o perímetro de uma figura plana é a soma de todos os seus lados. Então, no caso do triângulo, é a soma do lado 1 com o lado 2 e com o lado 3. O primeiro passo é muito fácil, porque eu vou pegar o lado 1 e somar com o lado 2, e depois eu vou ver quanto falta para o perímetro, que aí eu descubro automaticamente o lado 3. Então, fazendo aqui, o lado 1 mais o lado 2, eu vou fazer 25 centímetros mais 16,5. Aí eu vou obter lado 1 mais lado 2. 25 mais 16 vai dar 41, então fica 41,5 centímetros. Essa é a soma do lado 1 com o lado 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o perímetro e vou subtrair a soma do lado 1 com o lado 2. Com isso, automaticamente eu tenho o lado 3 em centímetros. Então, quem é o meu lado 3? É o perímetro, 79,6, subtraído da soma do lado 1 com o lado 2, que é 41,5. Então, nosso lado 3 em centímetros, 6 menos 5 vai dar 1, 9 menos 1 vai dar 8, 7 menos 4 vai dar 3. Então, esse lado em centímetros tem 38,1. Mais uma vez, eu vou converter para polegadas. Então, eu vou juntar 2,54, 2,54, 2,54, até chegar no 38,1. Isso remete a gente a uma divisão. Então, vamos montar essa divisão primeiro, depois a gente executa. Então, eu tenho que fazer 38
3.000,1 dividido por 2,54. O dividendo tem uma casa só decimal, enquanto que o divisor tem duas. A gente vai igualar, acrescentando um zero, aqui no 38,1. Agora eu tenho igualzinho, duas casas decimais, duas casas decimais. Então a nossa vírgula deixa de existir. A nossa conta muda. Ela se transforma em 3.810 dividido por 254. Aí a gente vai para o algoritmo da divisão. Vamos ver se cabe aqui. 3.810 dividido por 254, dá para começar com 381. Só que o 254 só cabe uma vez. 1 vezes 254 dá 254. Vamos ver quanto deu de resto. Aqui dá 7, aqui dá 2 e aqui dá 1. Abaixo o zero. Quantas vezes o 254 cabe no 1270? Aí a gente arrisca um chute, né? Na intuição. Então vamos jogar aí que seja 5. Na conferência a gente descobre se acertou ou se tem que mudar esse valor. 5 vezes 4 vai dar 20, subiu 2. 5 vezes 5 dá 25, com 2 dá 27. Opa, tá batendo. 5 vezes 2 dá 10, com 2 dá 12, certinho. Então, convertendo para polegadas, eu chego na resposta 15. Então, eu tenho um lado do triângulo de 15 polegadas, que está na alternativa B, que é a alternativa correta. Questão 9. Durante um voo, o piloto informou aos passageiros: o avião está a uma altitude de 3.000 pés. Logo, naquele momento, a altitude desse avião em metros era 9,144, 91,44, 914,4, 9.144 ou 91.440. Última questão que nós vamos ver hoje é a questão 9, que se refere àquele mesmo texto que nós fizemos a leitura. Só que agora o que me interessa do texto é saber que a medida de um pé equivale a 30,48 centímetros. E a questão é muito simples. Um avião que esteja a 3.000 pés de altitude, ele está a quantos metros de altitude? Então eu tenho que primeiro fazer a conversão para centímetros. Uma vez que eu saiba esse valor em centímetros, eu passo para metros, porque ele quer a resposta em metros. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, deixa bem marcadinho para você não esquecer, porque as respostas são parecidas. A vírgula é que faz os números diferentes. Então, muito provavelmente, quando a gente transformar para centímetros, vai aparecer alguma resposta lá. E aí, se a gente tiver com pressa e esquecer que tem que transformar para metros, a gente erra uma questão de bobeira. Então, vamos lá. 3.000 pés. A cada um pé são 30,48 centímetros. Se eu tenho 3.000, agora eu tenho que multiplicar. Eu tenho que fazer 30,48 vezes 3.000, para eu chegar no valor de quantos metros o avião está do chão. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. 30,48 vezes 3.000. Não é muito difícil, porque eu posso deixar esses 3 zeros para acrescentar só no final da conta. Então só tem um passo para fazer, que é multiplicar o 3. 3 vezes 8, 24, subiu 2. 3 vezes 4 dá 12, com 2, 14, subiu 1. 3 vezes 0 dá 0, com 1, subiu, fica 1. 3 vezes 3 dá 9. Agora a gente acrescenta os 3 zeros. E mais um detalhe. Nós temos um dos fatores que tem duas casas decimais. Então, essas duas casas decimais têm que aparecer na resposta. Então, qual é a nossa resposta por enquanto? 91.440 centímetros. Agora, vamos relembrar a nossa tabelinha. Então, o que acontece? Eu tenho a unidade de medidas de metros. Do lado dele vem os decímetros. Do seu ladinho vem os centímetros. E, por último, o milímetro. Mas eu nem vou colocar porque não me interessa. Aí eu vou converter 91.440 centímetros para metros. Então eu vou dar duas caminhadas para a esquerda.
Cada caminhada para a esquerda é uma divisão por 10. Então, no total, eu tenho que fazer essa divisão por 100. Então, nós vamos fazer 91.440 dividido por 100. Que é aquela conta fácil, porque dividir por 100 ou multiplicar por 100 é só a vírgula que se desloca duas casas. Dependendo da operação, a vírgula vai para a direita, ou dependendo da operação, ela vem para a esquerda. Quando eu vou dividir, ela vem para a esquerda porque o número diminui. Então ela está aqui no finzinho. Se ela der 2 passos, ela vai parar aqui, ó, 914,40. Então nós temos 914,40 metros. E agora sim, eu vou marcar a resposta correta. Repara, no item E, está lá 91.440, que é para pegar a pessoa da ansiedade. Agora, no item C, a gente encontra 914,40 metros, que é a resposta correta. Por hoje é só. Semana que vem nós voltaremos com mais questões de vestibulinhos e novos assuntos para vocês. O professor Marcelo deixa um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.